Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma das nossas aulas e hoje nós vamos falar dos geradores, dos receptores e da potência elétrica. Gerador é todo elemento, que faz a conversão de energia que não é elétrica em energia elétrica. Então, cuidado, o gerador ele não gera energia, ele só converte, ele transforma qualquer tipo de energia que não seja elétrica em energia elétrica. Vejamos então aí na tela o símbolo do gerador que nós vamos usar nos circuitos. Nós temos aí um gerador que nós vamos chamar de ideal, que é aquele gerador que vai fazer toda a conversão de energia não elétrica em energia elétrica. Então esse gerador é representado aí por dois traços, o menor representando o polo negativo, o maior representando o polo positivo. Esse E aí é a chamada força eletromotriz, e essa força eletromotriz é toda a energia que nosso gerador converte para cada unidade de carga. A corrente, no seu sentido convencional, entra pelo polo negativo, sai pelo polo positivo. E a tensão, então, que esse nosso gerador vai liberar para o circuito é a própria eletromotriz. Esse, então, é o gerador ideal. Mas, na realidade, não é isso que acontece, Enquanto essa corrente percorre esse gerador internamente, enquanto as carguinhas estão lá dentro, tirando a energia desse gerador, ocorre uma perda, Elas encontram uma certa resistência interna para se deslocarem lá dentro. Então, lá dentro, nós vamos ter uma resistência interna, representada aí pela resistênciazinha R, ou o R'inho minúsculo, e na hora de fornecer a tensão, então, nós temos que descontar essa perda. Portanto, a tensão que esse gerador vai liberar aí para o circuito é dado pela eletromotriz, que é toda a tensão transformada, toda a energia transformada por unidade de carga, menos a tensão perdida, que é dada pelo produto R'inho vezes I, lá da primeira lei de Ohm. Então nós vimos aí os símbolos dos geradores e tem duas ocasiões que nós não podemos esquecer desses geradores. Olha, quando o gerador está em aberto, o que quer dizer gerador em aberto? É quando não tem nada ligado a esse gerador. Se o gerador estiver em aberto, nós temos corrente nula, não tem corrente circulando, e a tensão é a própria eletromotriz, mesmo que ele seja um gerador real. E uma outra ocasião é quando você curto-circuita o seu gerador. Colocar esse gerador em curto-circuito quer dizer ligar o polo negativo direto ao polo positivo. Vejamos então o que acontece aí quando o nosso gerador está em curto-circuito. Tenho aí um gerador de resistência interna R'inho, eletromotriz E, polos negativo e positivo, e liguei aí com esse fio de resistências nula, esse fio não tem resistência, é um fio condutor ideal. Liguei esse nosso condutor aí direto do polo positivo ao polo negativo. A corrente que vai circular aí está na sua intensidade máxima e é a chamada corrente de curto-circuito. Nesse caso, então, a tensão é zero porque a resistência externa vale zero. E a corrente, então, nesse caso, é máxima. Aplicando a equação do gerador, U igual a E menos R'inho vezes I, substituindo aí, então, a nossa tensão por zero e a corrente por ICC, que é a nossa corrente de curto-circuito, temos que zero igual a E menos R'inho vezes ICC. Vou, então, agora somar R'inho vezes ICC nos dois lados da equação. 0 mais R'inho vezes ICC igual E menos R'inho vezes ICC mais R'inho vezes ICC. Bom, 0 mais R'inho vezes ICC é o próprio R'inho multiplicado pela corrente de curto-circuito. E do outro lado lá eu tinha R'inho vezes ICC positivo e R'inho vezes ICC negativo. Um anula o outro, então nós temos do outro lado da igualdade somente a eletromotriz. Daí nós podemos isolar o R'inho e também isolar a corrente de curto-circuito, obtendo aí duas relações importantes. Primeira, então, R'inho igual a E sobre ICC, ou seja, a resistência interna, eletromotriz por corrente de curto-circuito. E na segunda relação, corrente de curto-circuito igual a eletromotriz dividido pela resistência interna, E sobre R'inho. Então nós vimos aí o gerador em curto-circuito, aquelas duas relações, e vamos então representar graficamente ou ver a curva característica do gerador ideal e também do gerador real. Observe então como ficariam esses gráficos, a representação gráfica, a curva característica dos geradores. Olha lá, para o gerador ideal nós não temos resistência interna, portanto a tensão para qualquer corrente vai ser sempre o mesmo valor e é exatamente igual à eletromotriz. Já para o gerador real nós temos aquela resistência interna e consequentemente nós temos uma perda de tensão. Portanto a tensão começa lá no seu valor máximo, que é a própria eletromotriz, quando a corrente é zero, e vai diminuindo à medida que a corrente vai aumentando. A tensão então chega a zero quando a corrente for a corrente de curto-circuito, quando o nosso gerador estiver em curto-circuito. Calculando o coeficiente angular dessa nossa reta, aí olha, nós temos o tangente do ângulo θ, que é o ângulo de inclinação dessa reta,
e a tangente então é dada numericamente por E, que é o cateto oposto, dividido por ICC, que representa aí o nosso cateto adjacente. E sobre ICC nós vimos na relação anterior, é a própria resistência interna. Daí então, tangente de θ numericamente igual à resistência interna. Então nós vimos aí uma propriedade gráfica muito importante lá no gráfico do gerador real. O que nós vamos fazer agora é um circuitinho bem simples, gerador e resistor. Observem que nesse circuito nós vamos definir uma lei muito importante. Veja comigo aí, acompanhe comigo na tela. Então nós temos aí um circuito simples, um gerador e um resistor. Esse gerador está fornecendo uma certa tensão elétrica aí para o nosso resistor. Podemos então dizer que a tensão do gerador é igual à tensão do resistor. Equaçãozinha do gerador, E menos R'I, e a equação do resistor, R vezes I. Então nós temos aí uma equaçãozinha montada, né? E menos R1 vezes I igual a R1 vezes I. Vamos somar aí os dois lados da equação, o produto R1 vezes I. Daí nós temos que E menos R1 vezes I mais R1 vezes I igual a R1 vezes I mais R1 vezes I. Podemos então observar que do lado esquerdo da igualdade, R1I positivo e R1I negativo se anulam. Sobrou então que a eletromotriz E igual a I, que multiplica aí a soma das resistências. Já colocamos este I então em evidência. I que multiplica R1 mais R1. Vamos dividir os dois lados da equação por R1 mais R1. Então nós temos que E dividido por R1 mais R1 igual a I que multiplica R1 mais R1 dividido por R1 mais R1. Simplificando então o lado direito da igualdade, nós temos que a corrente I é dada pela relação entre a eletromotriz e a soma das resistências externa e interna. Isso aí então é uma lei, é a lei de Pouillet, que permite calcular aí a intensidade de corrente que circula, que atravessa o nosso gerador. Bom, então nós fizemos aí o estudo dos geradores e vamos estudar agora os receptores. O receptor faz exatamente o inverso do gerador. Ele transforma agora energia elétrica em energia não elétrica, em outras modalidades de energia. Vamos verificar o símbolo desse nosso receptor. Olha lá, o receptor tem o mesmo símbolo do gerador, né? Só que em vez de R para resistência interna nós vamos chamar de R', em vez de E para eletromotriz, né? Lá no gerador a gente representava a eletromotriz por E, aqui no receptor nós vamos chamar de E', a chamada força contra eletromotriz. Tá certo? Inverte-se também o sentido da corrente, né? No gerador ela entra pelo negativo, sai pelo positivo. No receptor ela entra pelo positivo e sai pelo negativo. Então veja bem, se o nosso receptor tem a função de transformar energia elétrica em outros tipos de energia, parte dessa energia transformada é útil, então parte da tensão transformada é transformada em energia útil e parte da tensão transformada é perdas. Então nós temos aí que a soma das tensões transformadas igual à tensão total recebida. U igual a E', que é a contra-eletromotriz, mais R' vezes I. Graficamente nós podemos então, olha lá, na vertical representar a tensão, na horizontal a corrente e conforme nós observamos esta equação do receptor, para a corrente zero a tensão é igual a contra-eletromotriz, é o nosso coeficiente linear dessa reta. E nós observamos ainda que como nós temos aí uma soma, à medida em que a corrente aumenta, a tensão também aumenta. Então nós temos aí uma reta crescente. Para uma tensão U, nós temos uma correspondente corrente I. E podemos dizer então que o coeficiente angular dessa nossa reta, que é a tangente de θ, é cateto oposto. Este cateto oposto aí no gráfico você está percebendo U menos E', dividido pelo cateto adjacente, que também no gráfico você observa é a corrente I. Então, olha lá, tangente de θ numericamente U menos E' vezes I. Se nós isolarmos lá na equação do receptor o produto R' vezes I, nós vamos ter que o E' ali será subtraído do lado esquerdo da igualdade. Olha, vai ficar U menos E' igual R' vezes I. Então, onde está escrito U menos E', podemos escrever R' vezes I, dividido pela corrente I. Simplificando essa expressão, a tangente de θ numericamente igual ao R', resistência interna do receptor. Bom, então nós vimos aí a definição, vimos a representação do receptor e ainda vimos a propriedade gráfica. O que nós vamos fazer agora então é colocar isso no circuito, tudo que nós já vimos até agora, gerador, receptor e resistor. Observe então o circuito que nós preparamos aí.
Então nós temos um circuito, lá embaixo, olha, nós temos o nosso gerador, corrente entrando pelo negativo, saindo pelo positivo, vai subir aí passando por esse resistor que está na direita do nosso circuito aí, e vai voltar lá passando pelo nosso receptor e voltando ao gerador. Percebam então que ela entra no negativo do gerador, sai pelo positivo, e entra no positivo do receptor e sai pelo negativo. A tensão que o gerador fornece agora será dividida entre os elementos resistor e receptor. A tensão do gerador, então, olha lá, é a soma entre a tensão do resistor mais a tensão do receptor. Substituindo, então, essas tensões pelas suas equações, tensão do gerador igual a E menos R' vezes I, igual tensão no resistor, R' vezes I, mais a tensão no receptor, que é E' mais R' vezes I. Nós vamos somar aí nos dois lados da equação o produto R' vezes I. Então, nós temos E menos R'I mais R'I, igual R' vezes I mais E' mais R'I e mais R' vezes I. Do lado esquerdo, então, o produto R'I se anula, tem um positivo, outro negativo, ficou então E igual E' mais, vou colocar o I em evidência, fica I, multiplicando aí o somatório das resistências. R', que é a resistência externa, mais R', resistência interna do nosso receptor, mais o R', que é a resistência interna do gerador. Vamos subtrair dos dois lados aí o E' e nós vamos ter então que E menos E' do lado esquerdo igual a I, que multiplica R mais R' mais R' do lado direito, né? Vamos dividir então os dois membros dessa equação pelo somatório das resistências, então ficou E menos E' dividido por R' mais R' mais R', e do outro lado da igualdade, I, que multiplica R' mais R' mais R' dividido por R' mais R' mais R'. Simplificando então o segundo membro da equação, nós temos que a corrente é dada pela diferença entre força eletromotriz e contra-eletromotriz, E menos E', dividido pelo somatório das resistências, resistência externa mais a resistência interna do receptor, mais a resistência interna do gerador. Então nós vimos aí uma equaçãozinha para calcular a corrente já num circuito onde estão presentes geradores, resistores e receptores. O que nós vamos ver agora é a definição de potência. Observe então comigo aí na tela a definição da potência elétrica. Então a potência aí, olha, é a relação entre a energia elétrica e o tempo. Já vimos lá atrás que a tensão elétrica é a relação entre energia elétrica por carga, né? Podemos daí então multiplicar os dois termos da equação pela carga, que, simplificando o segundo termo, nós temos que a energia elétrica é carga vezes a tensão. Substituindo essa energia elétrica lá na potência, nós temos que a potência é Q vezes U, ou U vezes Q, dividido aí por ΔT. Lembrando ainda que a corrente elétrica era a relação entre carga e tempo, podemos trocar esse Q sobre ΔT por I, e daí nós temos então que a potência é U vezes I. Bom, pessoal, nós vimos aí a definição de potência. Quando nós temos um resistor dissipando energia, ele dissipa lá uma certa potência. Essa potência dissipada no resistor pode ser calculada da seguinte forma. Olha aí comigo no visual. Nós temos um resistor percorrido por uma corrente I, dissipando aí uma certa potência. Vimos que a potência é dada então por U vezes I, tensão aplicada ao resistor multiplicado pela corrente que percorre esse resistor. Sabendo da primeira lei de Ohm, que U é igual a R vezes I, podemos substituir então este U por R vezes I na expressão. Temos que a potência é R vezes I, ou seja, a potência R vezes I ao quadrado. Por outro lado, podemos ainda lembrar que a corrente é dada por U sobre R. Daí então nós podemos substituir a corrente lá na primeira equação por U sobre R. Daí nós temos U que multiplica U sobre R, ou seja, a potência é igual a U ao quadrado sobre R. Então, pessoal, nós vimos aí hoje os geradores, os receptores e as definições de potências, tá? Para você, então, agora, um bom estudo, pratique bem e até o nosso próximo encontro.